Hoje eu vou falar sobre o nó chamado InPaint, que veio no Nuke 12 e traz uma série de possibilidades na hora de você pintar texturas aí na sua cena de uma forma bem rápida. O objetivo do nó de InPaint é você remover coisas da cena sem ter que ficar fazendo muito clone, muito paint manual. É um nó interessante, não é a solução para todos os seus problemas, mas em muitas situações ele vai te ajudar a ter um resultado bem mais rápido, então tudo que ajuda a gente a fazer as coisas mais rápido é sempre um recurso legal. Se você já usou aquela suite de gizmos chamado PXF, né, o Pixel Fudger que tem na Nukepedia, talvez você conheça alguma coisa parecida, que era o PXF Filler, que funciona de uma forma bem interessante e bem similar. Você desenha uma rota num elemento e ele preenche com as cores do que estava em volta. O nó de InPaint é algo parecido, só que ele usa a GPU para fazer o processamento também, então é um pouco mais rápido, e tem alguns outros controles extras. Então vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Primeiramente você tem que conectar, você tem 3 inputs, né? Um é o source, os outros 2 são matte para as rotos ou um alpha externo, e detalhe para um plate de detalhe. Então, vindo de uma origem, se você não fez nada aqui, você fornece um alpha para ele, e quando você fornecer um alpha, ele vai preencher aquela região com os pixels em volta. Então, se eu colocar, por exemplo, um nó de RotoPaint, saindo apenas alpha, porque eu não quero pintar RGB, e der um replace, a hora que eu pintar alphas aqui na imagem, você vai ver que ele vai preencher com os pixels em volta. Então, ele dá um resultado bem interessante. Que tipo de controles você tem nesse nó? Você controla a direção da onde ele está clonando esses detalhes, porque na verdade ele pega as bordas da onde está teu alpha e preenche para dentro. Vou fazer um exemplo aqui sintético. É apenas um ramp com um número, né? E a hora que eu pintar isso aqui, você vai ver que ele some com o número e preenche aqui o degradê da forma correta, né? Bem interessante. Às vezes para você clonar coisas, quem já tentou clonar coisa em degradê sabe que dá maior trabalho. Se eu tentar pegar e fazer um clone aqui de alguma coisa e eu clonar qualquer coisa meio fora do ângulo correto, né, você vê que eu não consigo acertar, eu tenho que acertar exatamente o ângulo para que eu consiga fechar ali aquela região. E quando ele preenche com os pixels, né, fica perfeito. Agora, se eu colocar aqui, ó, em cima dessa imagem, uma textura, a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo. Então, que parâmetros nós temos aqui no InPaint? Nós temos a quantidade de InPaint que ele vai fazer, ou seja, é um número de passos que ele está dando, né? Então você vê que se eu for para o extremo aqui no 1, ele está clonando exatamente as cores dos pixels, ó, das bordas e juntando elas, né? Então ele pega aqui, ó, um pouco desse aqui, joga até o meio, pega um pouco desse aqui e joga até o meio, dos dois lados, ó, pode ver, tá preto. Então fica fácil de entender o que ele está clonando. Esse é um dos parâmetros. Quanto menor aqui, ó, o amount, mais blur ele está aplicando. Isso quer dizer o quê? Que ele está borrando, né, esses pixels aqui das bordas e está criando um efeito mais suavizado. E a direção, ó, se eu deixar aqui em 1 e fizer a direção, então você pode acertar a direção, né, usando aqui um controle. Se você tiver na dúvida, né, digamos que está fazendo isso aqui, está com dúvida na direção, você pode fazer um recurso desses, faz uma correção de cor com um pouco de noise, fica simples de ver, né? Joga um noise ali em cima da imagem, e aí você vê o que está acontecendo no InPaint quando ele faz ali, ó, né? Qual que é a direção que ele está usando, tira um pouco do detalhe, e aí acha o ângulo que você acha mais apropriado para a cena, ó. Digamos que você acha que esse ângulo aqui de 113 é o melhor, porque ele está pegando na direção, né, perpendicular à mão. Beleza, depois desabilita. E aí você vai ter um resultado um pouco mais natural. Qual que é a desvantagem desse InPaint? Se a gente olhar aqui um antes e um depois, e vou agora diminuir o amount para que ele fique mais borrado, obviamente que você perde aqui, ó, os detalhes de textura. Então, se a gente olhar a textura bem próxima aqui e ver o que o InPaint faz, ele está um borrão só, ou seja, perdeu a textura. Então, é por isso que ele tem esse input detail aqui, e ele tem uma área de detail que serve para você reintroduzir texturas. O amount aqui é como se fosse um mix, né? Um mix dos nós de
dos nós de merge, você devolve um pouco do detalhe. Se eu fizer a mix 1, o que ele está fazendo? Está trazendo de volta o elemento que foi removido. Opa, na verdade foi mais, né? Está passando de 1 aqui. Então, é óbvio que você quer remover, você quer trazer um pouco mais de detalhe, mas você não quer reintroduzir o elemento que você pintou, né? Então, nesse caso aqui, não ajuda muito. O que você pode fazer, então, daí é um offset de texturas. Então, digamos que você acha que, né, a tua pintura está ok, mas você poderia pegar a textura aqui do lado. Então, você pode pegar e mudar aqui o Translate, que, na verdade, o controlador que aparece aqui no Node in Paint é o controlador disso aqui. Funciona como um transform, né? Então, se você segurar Ctrl e arrastar ali, você está mudando o centro. E se você arrastar o controlador mesmo, você está fazendo um offset, né, da textura que está sendo reintroduzida. Então, se você deixar 0, continua borrado, mas se você trouxer aqui, ó, você reintroduz um pouco da textura. No caso, eu puxei para baixo, ele está trazendo a textura do lado. Vamos ver um antes e um depois. Legal, né? Então, para você pintar frames estáticos é bem interessante. E para você pintar frames animados, né, digamos que você quer pintar isso aqui, ó, durante toda a duração desse elemento, aí você precisa realmente fazer uma animação com uma roto, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu tenho uma roto aqui, no caso está até bem grande, né? Venho aqui no InPaint, aí você muda a região, no caso do padrão, ele está pegando o alpha do source, que é o alpha que está vindo aqui, ó, né, no input source. E já aqui nesse InPaint que a gente vai usar um alpha externo, a gente usa o mate alpha, né? E daí vamos ver um antes e um depois aqui. Esse alpha está aqui somente nesse marcador. E veja que está uma área bem grande, né? Então, se você for olhar a área do InPaint aqui que está sem textura, ó, ficou bem grande, ficou bem borrado. Vamos colocar o mesmo ângulo daquele ali, 113. Então, você tem um atributo Smooth aqui, no qual ele vai suavizar, é como se fosse a frequência, né? É como aplicar mais ou menos blur. Você tem também a opção de reduzir o amount, né, e ficar com uma coisa um pouco mais crua. Então, você tem que achar um meio termo aqui no InPaint. E aí, se você for reintroduzir os detalhes, você vai ter que fazer aqui um offset. Vamos ver como é que fica isso aqui com um pouco de offset animado. O controlador está aqui em cima já, então eu vou buscar ele e vou jogar para o lado. Então nesse caso aqui, como a área está bem grande, né, eu fui para o canal azul porque eu acho mais fácil de ver. Vamos ver como é que fica isso animado. E vamos aplicar um blur, né, na borda da rota aqui, para que fique uma transição mais suave. A transição aqui vai depender, né, você pode ver o blur aqui que está aplicando, então isso vai ajudar a fazer um blend melhor. Se a borda ficar dura, fica aquela borda, né, tosca passando. Salvar o projeto, vou dar um preview aqui. Então vamos ver um antes e um depois aqui, ó. Finalizado e com o original e o finalizado. Então ele faz um bom trabalho, né? Ele ajuda bastante aqui. Fica um resultado bem consistente. Como as mudanças de luzes que acontecem são puxadas da borda da rota que você está fazendo, do alfa que você está colocando, as mudanças de luz vêm automáticas, então, né, no seu node InPaint. E claro, aí dependendo do movimento que faz, pode ser que o teu offset aqui que você fez de textura, né, você tem que animar. Então nada impede de você vir aqui e setar um key e fazer animações na translação dessa textura. No pior dos casos, você pode aplicar uma textura externa usando esse input aqui. Então você geraria uma textura completamente né, sintética ou copiaria, faria um plate de textura e aí você usa a textura que vem daqui. E ele vai misturar então o resultado do InPaint com essa textura que vem daqui. Só para exemplificar, vamos colocar o noise aqui. Ó. Tem esse noise aqui só para a gente ver o que acontece. Né, e o detalhe, daí você diz que vem do plate de detalhe. Então, veja o que acontece. O detalhe ele vem do plate de detalhe. Ó, né? Como o plate não está animado, não está se mexendo, ele está pegando a textura a cada hora de um lugar do frame, que é o lugar de onde ele está pegando ali e reaplicando. Claro que eu deixei aqui bem forte, né, só para
para dar um exemplo. Mas se você de repente fizer aí um plate animado com a textura fixa onde você quer, né, dá para entender como é que o plate funciona e você na verdade só está aplicando o detalhe em cima da cor. É como se você estivesse aplicando o detalhe em cima daquela parte que está meio borrada ali, sem textura. Então ele pega aqui e faz uma separação de frequências, na verdade, né, e mistura as frequências de detalhe junto com a cor que vem do próprio resultado do inpaint, o que é bem interessante. Então você pode escolher aqui se quer um offset da textura do plate original ou de um plate externo qualquer que você gere uma textura para recuperar. E aí a gente pode fazer rotação, escala. As transformações todas aqui são referentes à textura. E no final tem aqui um parâmetro chamado Lab Color Space. Se você quiser modificar aqui o espaço de cor antes de fazer a pintura, ele vai transformar em luminância e as componentes A e B. Então às vezes ele dá um resultado um pouquinho mais interessante, né? Uma coisa que é fácil de você vir aqui e testar o que vai acontecer. Bom, então é isso, é um nó simples, mas que tem bastante poder e que pode ajudar você aí a resolver muitos problemas de forma bem rápida. Basta fazer um canal alfa para remover elementos, marcadores, texturas diversas, né, arranhões, fios, enfim, a sua criatividade é o limite. Não precisa ser necessariamente marcadores, mas ó, se eu quiser remover essa linha aqui, por exemplo, vamos fazer uma pintura aqui. Eu venho aqui, faço minha pintura, né? Ele já está aplicando o detalhe aqui do offset, né? Vou zerar o offset aqui. E aí escolhe o ângulo. Você trabalhando bem o ângulo aqui, você consegue limpar detalhes bem interessantes. Consegue reconstruir superfícies de repente. Uma forma bem simples, nem que seja às vezes só uma base para um clone posterior em cima, né? Você tem uma base de cor aqui agora, né? Um antes e um depois, ó. Fazendo um blend de pixels desse lado e desse lado, você consegue reconstruir uma parte da superfície que você quer arrumar. E aí em cima depois você faz mais um clone adicional, né? Enfim, aí usa outras técnicas para finalizar o trabalho. Né? E nada impede você usar um inpaint em cima de outro, né? Usar vários inpaints para ir fechando texturas aqui. É mais uma ferramenta de pintura aí para resolver diversos problemas das nossas composições. É isso aí, espero que tenha gostado e um abraço.